para destacar a política, é preciso que a gente lembre que a história dos Hebreus ela passa aí por 3 períodos. O primeiro que a gente vai ver aí nos textos, aqui, é o período em que traz aí a história que vem conduzida a partir dos patriarcas. Entre eles, o principal, que é Abraão, vem aí com a sua história em primeiro lugar, depois vem Isaac, Jacó. Tudo bem, então isso é política? É a política, porque isso é uma força, porque esses patriarcas, eles estavam à frente aí de tudo, da administração como um todo. Depois desse período dos patriarcas, vem aí na história dos judeus, a história vem agora conduzida nesse período com o período conhecido como período dos juízes. Isso mesmo, que aí já vem na liderança de Josué, Sansão e outros. Depois desses governos aí deles, vem aí o período considerado, certo? O período dos reis, que vai agora ser conduzido por outros, certo? Aí que é Davi e entre outros. Eu coloquei aqui um dos principais que também vai aparecer aí nos textos que a gente vai discutir, certo? Aqui no 6º ano. Então vamos lá, conhecer agora. Agora eu vou mostrar para vocês um mapa com um pouco, certo, dessa trajetória que inicia aí justamente nesse primeiro período aqui, que é o período dos patriarcas, certo? Então vejamos, vamos observar que mais uma vez a gente traz esse mapa e esse mapa ele vai trazer um pouco da trajetória feita pelo povo hebreu. E só lembrando mais uma vez, como eu lembrei para vocês aí na nossa aula, no Meet, na nossa aula passada, que quando a gente assim quer se aprofundar um pouco segundo a visão bíblica, né, isso, a história dos Hebreus, que está lá no Antigo Testamento, tem certo dentro da visão bíblica. Aí, segundo a tradição bíblica, a história desse povo hebreu, ela começou, certo, com quem? Com aquele patriarca que eu mostrei agora para vocês, que é Abraão. Então, Abraão, certo, ele veio, certo, para conduzir o seu povo, certo? Então, Abraão fez o seguinte, vamos lá, aqui nós temos a trajetória, onde tem essa setinha azul, é a trajetória, certo? Que Abraão vai fazer com o seu povo, que é o povo hebreu, que vai sair aqui de Ur. Ur é uma cidade, certo? É uma cidade situada aqui na Mesopotâmia. Mesopotâmia, aquela civilização que a gente estudou na nossa aula passada, que caiu lá no simulado, né? Isso lembram do 3º bimestre? Então, lá vai quem? Um pouco da trajetória, né? Isso, Abraão, certo? Ele conduziu o seu povo, que era o povo hebreu, saiu aqui da cidade de Ur e foi em busca da terra prometida, certo? E aí eles seguiram, certo? Pelo deserto. Passando por todo o percurso em busca da terra prometida, que era Canaã, que ficava aqui nessa região da Palestina. Chegando aqui, certo? Na então terra prometida, onde estava Canaã, situada aqui na Palestina, aqui por volta desse lugar aqui, certo? Da terra prometida, eles encontraram o rio Jordão, um rio abundante, porém, certo? Esse povo hebreu, conduzido aí por Abraão, infelizmente, eles passaram por uma grande seca. A seca durou muito tempo e eles ficaram. E esse rio, o rio Jordão, era um rio que não era um rio permanente. Esse rio, ele secou e o povo hebreu ficou sem ter do que viver, certo? Então, eles se dirigiram agora eles estavam à procura, certo, de um lugar que fosse fértil, que oferecesse condições para viver.
Por isso que a gente chama de crescente fértil toda essa área verde que é banhada pelos rios. Aqui, ó, esse rio que banha aqui a região da Mesopotâmia, que é o rio Tigre e Eufrates, e aqui o rio Jordão, e aqui eles vão ser conduzidos e vão chegar agora, porque aqui ó, nós temos o quê? Nós temos agora, eles vão para o Egito, eles vão justamente para o Egito, porque lá tem o quê? O grande rio, que é o rio Nilo. Só que, ao chegar no Egito, infelizmente, a situação não vai ser boa. Embora lá tenha esse grande rio, mas esse povo hebreu, eles vão se tornar escravos do faraó, certo? Lá no Egito. Porém, por força do destino, esse povo, certo? Vão ser tocados, quem é tocado aí para libertar esse povo do cativeiro, certo? Vai ser Moisés. Então, Moisés é também, certo? Um enviado que vai chegar a dizer: vou tirar o povo hebreu das garras, certo? Do cativeiro do faraó. E assim fez Moisés. Moisés conseguiu, certo? Tirar o povo hebreu, certo? Do cativeiro aí no Egito, das garras do faraó, e conduzir, certo? Eles até Canaã novamente, aqui na região da Palestina. Essa setinha aqui, azul, é a volta. Eles tiveram que voltar novamente. Então, eles foram conduzidos novamente para a Palestina, ou seja, para Canaã, a terra prometida. Certo? Só que quando esse povo chegaram lá, a situação não era favorável para eles. E eles começaram, certo, e aí é onde vai começar uma nova fase também, certo? Desse povo nessa situação que não era nada fácil. Então, esse mapa, certo? Ele traz, e quando a gente fala da saída aqui, ó, do povo hebreu, do Egito, de novo, lá de volta para Canaã, aqui na região da Palestina, nós estamos justamente falando, não é isso? Desse percurso aqui, que foi justamente quando eles foram conduzidos por Moisés, e lá, quando você vai estudar lá na Bíblia, no Antigo Testamento, você vê isso no livro do Êxodo, certo? Então, essa parte aqui desse mapa, vai estar mostrando justamente essa trajetória. Porém, agora, dando continuidade, nós vamos ver o seguinte: eles eram povos de origem semita. Isso, de origem semita. Os hebreus, que a gente terminou de estudar, eles também são de origem semita, certo? E aí, pegando aqui o nome cultura fenícia, vamos para a principal, que é o alfabeto fenício. O alfabeto fenício ele tinha 22 letras, ou seja, eram considerados os sinais, apenas 22, que representavam somente as consoantes, aquelas que a gente conhece hoje. Porém, o alfabeto fenício ele se difundiu pelas regiões do Ocidente e Oriente, certo? Porém, ao chegar lá na Grécia, ele foi ampliado, certo? Com a adição das vogais. E aí ele já ganhou uma outra cara. Aí mais tarde, a combinação desse alfabeto fenício com o grego, e lá também foi se adaptando pelos romanos, e aí então foi aos poucos, certo? Se formando, e aí veio o alfabeto latino, que embora tenha se modificado ao longo, né, de vários séculos, é esse, minha gente, esse alfabeto que utilizamos hoje para escrever na língua portuguesa. Então, quando a gente pensa o alfabeto fenício, nós estamos, certo,
pensando na cultura de um povo lá da antiguidade que ainda hoje, certo, está presente na nossa. E que valor traz esse alfabeto, não é isso? Para engrandecer os valores assim, certo, desenvolvidos por cada uma dessas civilizações. Então, quando a gente pensa cultura fenícia, pensa um legado, a gente é mostrar também deles a política, a economia, a religião e um pouco da sociedade, como eles estavam, certo, organizados. Então, vamos pegar aqui. Quando a gente fala sociedade, a gente sabe que a sociedade persa estava dividida em 3 grupos, certo? Esses grupos eram os grupos dos sacerdotes, dos nobres e dos camponeses, certo? Então, no topo da pirâmide dessa sociedade estava quem? Os sacerdotes, e aí abaixo os nobres e depois os camponeses. E aí, quando a gente pensa na sociedade, a gente também pensa do que é que eles viviam, ou seja, qual era a economia do povo persas. Os persas, certo? Eles tinham uma atividade econômica que era considerada principal, que era o comércio. Assim como os fenícios que a gente terminou de apresentar, os persas também viviam do comércio. Ela era a principal atividade econômica. E pensando nos persas, a gente pensa também a religião. E a religião dos persas era também considerada uma religião politeísta.